A nossa aula hoje é sobre um assunto que ainda, infelizmente, ainda é recente em nossa sociedade. A gente vai falar hoje sobre corrupção. Esse tema é bastante importante, principalmente nesse ano eleitoral em que o pai de vocês, alguns de vocês irão votar, né? Então, preste atenção, que às vezes a gente liga a palavra corrupção à política, mas não é, ela não se restringe, ela não fica só no campo da política. Ela abrange outras áreas. Então, é bom a gente ter uma visão mais ampla sobre isso. E o que tem a ver corrupção com ética? Tem tudo a ver, gente. Corrupção e ética não são concomitantes. Eles não combinam entre si na mesma frase. Não existe. Corrupção o quê? É o ato de você corromper ou ser corrompido ou corromper alguém a agir de acordo com uma coisa que não é legal, uma coisa que não é vista pelos bons olhos da sociedade. Enquanto que ética não, é o agir correto diante da sociedade. Então vamos lá. Quando pensamos em corrupção, logo nos vem à cabeça os políticos. Mas a gente não é só esses atos de corrupção que a gente deve levar em conta. Corrupção não é somente na política. Olha, veja pelos quadrados aqui, olha, essas imagens. Olha. A corrupção, quando você está no ponto de ônibus, dentro do ônibus, você sabe que existe vaga para idoso, para grávida. E você vê nessa imagem, na primeira imagem aí, dois jovens rapazes, eles não dão, como é que se diz, a vaga do ônibus para o senhor e essa senhora gestante, sendo que por lei é garantido, esses direitos são garantidos. O Estatuto do Idoso diz isso e a gestante também. Outro exemplo, né? Essa segunda figurinha. Escola nada, vou já arrumar uma bíblia. Igrejas ganham até 125 mil. Ou seja, é o ato de você roubar da igreja, você se camuflar dentro da religiosidade para adquirir dízimo dos clientes, roubar, isso também é um ato de corrupção. O ato de você cobrar propina, por exemplo, o policial vai cobrar multa. Não, em vez de você pagar a multa, eu posso aliviar para o senhor se eu me dar algum dinheiro. O ato de você oferecer propina, isso é um ato de corrupção. O simples ato de você furar uma fila já é considerado um ato de corrupção. Vocês podem imaginar, professor, mas isso é uma coisa simples. É simples, mas não deixa de ser corrupção. E acontece todo no nosso dia. Enquanto a gente tiver essa cultura de que, mas isso não afeta em nada, a mínima coisa, a mesquinharia, isso, a gente não pode pensar dessa forma. A corrupção é degradar aquilo que deveria ser original. Então, quando compramos DVD pirata, quando falsificamos carteirinha escolar para ganhar um desconto no cinema, ou quando furamos a fila, estamos cometendo um ato de corrupção. Quando você leva um recadinho na agenda ou no caderno e você falsifica a assinatura do seu pai ou da sua mãe, isso é um ato de corrupção. É degradar aquilo que deveria ser original, legal. Pensar bem nos faz bem. Sim, a corrupção existe na política, mas também existe no nosso dia a dia. Não há corruptos sem corruptores. Se nós deixamos de agir por pequenos corruptores, estaríamos dando um grande passo contra a corrupção. O Rafael diz que a coisa que ele mais odeia é corrupção. Ele comprou a carteira de motorista, dirige bêbado, sonega imposto, já subornou um policial, mas acha que o problema do Brasil são os políticos. Gente, isso é um exemplo de hipocrisia. Você julgar tanto, você falar tanto, nossa, aquele cara é corrupto, mas dentro de casa você não age legal, dentro da sociedade. Você for uma fila, você dá carteirada numa festa. Isso é hipocrisia. Você exige dos outros o que é certo, mas dentro de si você não exige. Não se exige agir de acordo com as normas. Um país sem corrupção. Quer um país sem corrupção? Seja honesto. A palavra essa é essa. Seja honesto. Não seja honesto só quando alguém estiver te olhando e te observando. Seja honesto
quando ninguém estiver olhando, quando também ninguém estiver olhando. É uma coisa íntegra, íntere, de si mesmo. Um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo. O brasileiro tem essa cultura de aquele modo brasileiro que um jeitinho brasileiro. Recebi o troco errado da padaria. Se ele não falou nada, eu vou levar para casa. Esse jeitinho brasileiro de contar a vantagem é chamado de corrupção. Aí muitos pensam: professor, vai ficar de um troco de 25 centavos, 50. Não importa, gente. Você tem que ser honesto. Você está mentindo para si mesmo. A corrupção corrompe a moral. É o conjunto de regras. O que é a moral? É o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. A ética, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de indivíduo, de um grupo social e de uma sociedade. Ou seja, a corrupção ela afeta negativamente a moral e a ética. As três não combinam, as duas não combinam com corrupção. A ética é corrompida pelos políticos, sim, e pelo cidadão também. Veja esse exemplo. Propina. O que aconteceu com sua ética? Liquidei na última Black Friday. Olha a piada aí dos políticos, gente. O cara tá perguntando. Propina. O que aconteceu com sua ética? O cara tá perguntando. E ele respondeu: liquidei, acabei na última Black Friday. Ou seja, ele não tem mais ética, ele só quer saber do poder, do dinheiro. Outra, em relação ao pastor. No confessionário limpo minha moral, no psicológico limpo minha culpa. E no congresso limpamos o bolso do contribuinte. Tá vendo? Mais uma vez político na cara dura, dizendo que os contribuintes, que somos nós, que pagamos impostos honestamente, né? Eles puxam pro próprio bolso. A ética, ela é corrompida, novamente, ela é corrompida tanto pelos políticos como cidadão. Mas tem gente que liga corrupção ao político. A moral e a ética é essencial para a vida em sociedade. Veja essa tineda malfada. Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz sei lá o que. Inquilino? Que inquilino, minha filha? Esse que a gente tem aqui dentro. O inquilino a que ela se refere é o coração. Agir errado para ela é você esconder o troco que era correto, que era para dar o troco correto para sua mãe. O inquilino dela, a consciência, o coração, foi o que não deixou ela agir daquela forma. Ela foi honesta consigo mesma e com sua mãe. Outro exemplo. Seu irmão vive quebrando as coisas. Não foi porque eu quebrei. Não, pai. Foi eu que quebrei. Entendeu? Honestidade. O pai ia colocar a culpa no outro filho, mas o irmão de quem levou a culpa que se acusou. Não, foi eu que quebrei, pai. Então, a palavra certa aqui é honestidade. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Olha essa frase do maior filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. A aula de hoje a gente falou sobre corrupção, né? Para tanto partirmos de um pouquinho feito, a gente vê um grande exemplo no nosso país é o seguinte. Para tanto partirmos de um pronunciamento feito no mês de março de 2015 pela presidente Dilma, que diante de tantos escândalos se referiu à corrupção como uma senhora idosa, que já vive há muitos anos entre nós, infelizmente desde quando os primeiros indivíduos
vagavam pelos continentes. Já existiam os espertos que tiravam a vantagem em detrimento do prejuízo alheio. Basta recordarmos o que aconteceu com a chegada dos portugueses no Brasil em 1500. A cultura do jeitinho brasileiro, conforme eu falei para vocês, em muitos casos nos faz realizar ações prejudiciais ao próximo. Quando furamos filas, sonegamos impostos, estacionamos em vagas de idosos indevidamente, entre outras coisas, estamos sendo corruptos. Aí você deve estar se perguntando, corrupto? Não é exagero, professor? Sim, porque quando um indivíduo prejudica alguém, pouco ou muito, está na verdade fortalecendo um dos maiores males do nosso país. Agir de forma leviana é uma prática corriqueira em todo o território brasileiro. Mesmo que algumas pessoas achem que corrupção só existe em Brasília, a corrupção está na verdade infelizmente impregnada em boa parte da população. No terreno da ética, o apodrecimento dos valores éticos positivos se inicia por meio de pequenos delitos, infrações e aceitações. Quando, por exemplo, é noticiado que os marginais soltaram rojões para sinalizar a entrada da polícia na favela, o cidadão comum costuma reprovar tal ação. Entretanto, esse mesmo cidadão não vê nada de mal em piscar o farol na entrada para alertar que a viatura policial rodoviária está na outra direção. Isso se caracteriza como um relativismo ético que acaba por corroer toda a nossa estrutura de dignidade. Olha, um quadro interessante. Corruptos e corruptos. Maria joga o papel de bala no chão. Chico estaciona em vaga preferencial. João fura fila na balada. Tonho desvia dinheiro público para sua conta na Suíça. E a desculpa dele, é pequeno. Quem joga o papel de bala no chão? É pequenininho, não vai afetar em nada. Quem estaciona em vaga preferencial fala, é rapidinho, já já vou sair daqui. O João que fura fila na balada, ninguém vê, rapaz. Tonho que desvia dinheiro público para a Suíça, só um pouquinho de dinheiro. Não é nada comparado ao tanto que os contribuintes passam. Então, essas desculpinhas que é só um pouquinho, ninguém tá vendo. Gente, é o que eu digo. Honestidade é quando ninguém mais está te vendo e mesmo assim você decide agir correto. Tem gente que age só correto só aos olhos alheios. Quando é no seu interior, no seu íntimo, age de forma errada. Isso se chama hipocrisia. Então a gente tem que estar atento para essas nossas pequenas atitudes no dia a dia, para que essa cultura futuramente não exista. A cultura do roubar, a cultura de corromper, a cultura do jeitinho brasileiro que para mim, quando fala o velho jeitinho brasileiro, para mim me ofende. Me ofende porque não é coisa de se orgulhar. Então a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes no nosso dia a dia. Comece pela nossa casa. Comece no trato com seus pais, com seus avós. Tratam ele com delicadeza, honestidade e gentileza. A ética é a busca disso, da harmonia da sociedade entre si. Não adianta nada você estudar ética e não a praticar. E essa foi a nossa aula. Até a próxima. A gente vai falar mais um pouquinho sobre corrupção na próxima aula e algumas atividades que a gente vai responder junto. Não tem atividade no caderno, tá ok? Até a próxima.